Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Bem, 31 de agosto, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional e você sabe, quinta-feira é dia do Espaço Saber com o professor Berck. Mas antes de cumprimentá-lo e também os nossos convidados, Reinaldo Rocha, sempre na abertura dos programas, traz para a gente as comemorações do dia de hoje. Reinaldo Rocha, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde aos nossos ouvintes. Realmente, Paulinho, hoje temos aí uma grande comemoração, né? Hoje é dia do profissional que manda a gente fechar a boca, Paulinho. É a primeira coisa que eles mandam a gente fechar a boca. Não é calar a boca que é diferente, tá? Sim. Fechar a boca. Hoje é dia nacional do nutricionista. Deste ano de 2017 já se foram 243 dias. Para o seu término restam 122. E a fase da lua é crescente. Podemos perguntar também se a fase da lua influencia no comer, né, Paulinho? Porque você disse que influencia no corte de cabelo, se bem que tem dois aqui que não influencia nada corte de cabelo, né? Mas se influencia a fase da lua também na alimentação, tá certo? Tá certo. No momento oportuno elas responderão. Eu penso que sim, porque na verdade antigamente não tinha nada, era tudo pela lua. Era tudo então, verdade. Eles tinham que saber a quantidade de lua, dieta, era a dieta da lua, enfim, depois elas falam sobre isso. Bom, vamos fazer a apresentação. O Berck, que é o condutor do programa, tem a palavra para, inclusive, apresentar os nossos convidados. Professor Berck, boa tarde. Boa tarde, Paulo, Reinaldo, boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde a você que está em casa aí, ou do seu trabalho, enfim, ouvindo ou participando através das redes sociais, da internet, do nosso programa Abordagem Regional, hoje no Espaço Saber. Hoje é dia do nutricionista, né? Mas na realidade, a maioria das vezes quando a gente vai falar, a gente fala dia da nutricionista, porque a maioria dos nutricionistas são mulheres, né? O Reinaldo, inclusive, me perguntou isso no início, antes de começar. Falei, em Porto Ferreira, existe nutricionista do sexo masculino? Eu não soube responder. Sabe falar, não? Creio que não. E amanhã é dia do preparador, do profissional, preparador físico, profissional de educação física. Então nós estamos aqui também com o Matheus Mazotti, que é coordenador da área de esportes ali. Depois ele até fala um pouco a respeito da sua função ali no Porto Ferreira Futebol Clube, né? O Matheus Mazotti, que é professor de educação física. Então parabéns também pelo seu dia, que é amanhã. A Bruna, a Vanessa e a Lisa, que são nutricionistas, e vão estar falando um pouquinho hoje aqui a respeito de algumas dúvidas que a gente já recebeu pelo WhatsApp, pela internet, né? E eu gostaria de agradecer e parabenizar vocês também pelo dia de hoje, do nutricionista ou das nutricionistas, né? Porque, como a gente diz, os profissionais hoje estão mais concentrados na área feminina. Eu prefiro falar do nutricionista, que às vezes lá na Pastoral da Criança, a maioria são mulheres também, né? Quando as pessoas vão falar com a gente da Pastoral da Criança, falam assim, e vocês que são as líderes da Pastoral da Criança, eu falo assim, não está falando comigo, né? Na semana passada nós tivemos um encontro, primeiro Fórum Municipal de Educação, e tinha palestrante que falou assim, e vocês, professoras? Eu falei assim, acho que eu posso ir embora, né? Não estou aqui. Mas então, gente, para comemorar esse dia e para falar um pouquinho a respeito da profissão mesmo de nutricionista e das dúvidas dos nossos ouvintes, então nós estamos aqui hoje e eu até comentava com o Reinaldo, com o Vanei e o Paulo antes da gente começar, assim, parece até um contrassenso, né? Eu e o Paulo estamos um pouquinho acima do peso, né, Paulo? Mas quanta modéstia. E para falar Deixa a Vanessa participou comigo segunda-feira, eu já me declarei, né? Eu sou obeso e é obesidade mórbida mesmo. Esse negócio de um pouquinho acima do peso é dourar a pílula, né? É verdade. Temos que assumir o que somos para poder encarar de frente, inclusive se formos fazer algum tipo de tratamento ou acompanhamento nutricional. O primeiro fato é admitir-se, né? Eu acho que como todas as outras questões é admitir-se. Eu acho que é o primordial. Deixa eu mandar um abraço para as meninas lá do Polo da Moda. Pois não. Acaba de me informar, a Bíblia, a Ju, todas elas. Inclusive, ontem eu fiz uma visita e o radinho fica
o dia todo sintonizados aqui na comunidade. E agora está acompanhando, inclusive tem pergunta da Bíblia. A Bíblia, recebemos aqui através do WhatsApp uma pergunta da Bíblia. Vamos começar com ela, então? Não, vamos fazer o seguinte, Oi, eu vou passar o microfone aqui na ordem que estou, para que elas façam a apresentação. A Vanessa esteve comigo, mas nesse horário não. Então, para que cada um se apresente. Podíamos começar com, hoje, quebrando o protocolo, começar com o Matheus, porque é minoria, e faz a apresentação, embora ele já é de casa, como podemos dizer, a gente está sempre aí tendo essa troca de experiência, mas o Matheus, por favor, a apresentação. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, pessoal aqui presente, parabéns, meninas, pelo dia de hoje, para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Mazotti, sou docente lá do Porto Ferreira Futebol Clube, sou avaliador físico, professor de musculação, e também sou personal trainer há 10 anos aqui na cidade, trabalho com assessoria e consultoria desportiva. Passar para a Bruna? Boa tarde, meu nome é Bruna Beltrán, eu sou nutricionista, atualmente eu atuo na área de alimentação coletiva, alimentação do trabalhador, e em consultório, atuando na área clínica e esportiva. Boa tarde aos ouvintes, eu sou a Vanessa, nutricionista responsável pela alimentação escolar do município. Boa tarde a todos, meu nome é Lisa, também sou nutricionista da prefeitura e trabalho no setor de merenda. Bom, mas é isso, então, pessoal, a Lisa, inclusive, é de Pirassununga, né? Lisa, lá em Pirassununga tem algum nutricionista, sexo masculino lá ou não? Não conheço. Olha só, gente. Na faculdade, vocês conheceram alguém? Conheceu. Então existe. Existe. Da mesma forma... Tá que nem eu tomando a bandeira, tá em extinção, então. Da mesma forma que enterro de anão, cabeça de bacalhau, também tem nutricionista, sexo masculino. Né? Você que está nos ouvindo aí, for nutricionista do sexo masculino, quiser ligar para cá, tá bom? Pode ligar pra gente ouvir sua voz e saber realmente, de fato, que você existe, tá ok? Bom, gente, começando então, a primeira pergunta da Billy Cortez. E, aliás, seria uma pergunta até minha, viu, Paulo? Porque eu também sinto um pouco dessa dificuldade. A gente não tem rotina. Então, o que acontece? Eu, particularmente, por exemplo, que eu trabalho em 4 lugares diferentes, aí tem umas outras atividades e tal. Tem um dia que você tem um horário para almoçar, outro dia outro horário, às vezes você tem o dia inteiro corrido, outro dia você tem o dia inteiro de folga. E a Billy pergunta assim, como quem trabalha direto pode comer direito? Tem jeito? E aí fica a pergunta para vocês aí. Como eu disse, né, como temos um microfone rodízio, as meninas levantam alguém responde, que nem o Serginho Groisman, eu levo o microfone. Isso. Quem vai se habilitar? Ou todas falam? A Bruna vai começar? Pois não, Bruna. Democrático. Você pode repetir a pergunta? A pergunta é, quem trabalha direto pode comer direito? Tem jeito? Pessoa que não tem rotina, trabalha o dia inteiro e aí tem aquela questão de comer a cada 3 horas, tal, né? A pessoa trabalha direto. Como que ela faz para conseguir se adequar a essas regrinhas aí? Sim, é possível a pessoa ter uma alimentação saudável. Na verdade, né, cada pessoa se adequa melhor a um protocolo. Pode se alimentar a cada 3 horas, ou ela pode se alimentar às vezes, de repente, até em 3 vezes no dia, desde que essas refeições estejam balanceadas, equilibradas e atinjam as necessidades. Na verdade, a conta fecha assim, ao término do dia. Então, não depende tanto da frequência que ela faz suas refeições, e sim da qualidade. Olha, tem uma moda, um modismo, cada dia aparece um modismo diferente em relação a essa questão de nutrição, né? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem na TV sobre a alimentação, regime intermitente, alguma coisa assim. O jejum intermitente. Funciona também, porque o que acontece? Geralmente a gente ouve falar, né? Você tem que comer a cada 3 horas. E um dia eu ouvi um profissional, um médico, que ele é adepto do low carb. Ele disse assim que um dia ele estava atendendo uma paciente e tocou um despertador no celular da paciente, dizendo assim, é hora de eu comer.
Mas assim, ela disse que não estava com fome, mas como tinha sido orientada a comer a cada 3 horas, era a hora dela comer, ela tinha que comer alguma coisa. E depois tem outras pessoas que são adeptos dessa questão do jejum intermitente, quer dizer, você ficar uma quantidade grande de horas sem se alimentar e depois só usando líquidos e tal, e depois se alimentar. É modismo, pode ser prejudicial, é alguma coisa a ser considerada. E gente, fiquem à vontade, vocês podem discordar se quiserem, viu? Entre vocês também. Porque às vezes tem ramos diferentes aqui de pensamento que acho que é importante a gente discutir. Na verdade, o jejum intermitente, né, não é uma dieta, é um estilo de vida, um estilo de... a pessoa ficar mais que 12 horas em jejum. Ele até funciona para perder de peso, porque a pessoa vai ter menos tempo para se alimentar durante o dia. Mas desde que ela, nesse espaço que ela está de tempo que ela se alimenta, ela siga uma dieta também. É importante também seguir uma dieta. Ela não pode comer descontroladamente o que quiser, senão não vai ter essa perda de peso. Ela fica lá e fala assim, ó, deu 12 horas, agora eu vou comer uma feijoada, né? Exatamente. De toda forma, ela tem que ter uma alimentação equilibrada. Interessante essa questão, né? Até voltando um pouquinho atrás, hoje a gente sabe de alguns atletas amadores que, por rotina profissional, fazem duas refeições por dia, mas com uma orientação profissional, né? Uma dieta balanceada e peculiar da pessoa, né? Então, estudado para ele, né? E a gente sofre muita influência dessas dietas hoje em dia, né? Particularmente, é uma opinião peculiar minha como profissional de educação física, né? Eu acredito muito na reeducação alimentar e não nessas modas que aparecem e depois desaparecem, são sazonais, né? Sempre vai ter alguma coisa, mas tudo parte da pessoa se reeducar, né? A gente não pode acreditar também em milagres, né? Em resultado rápido. A gente estava conversando antes de começar o programa aqui em resultados rápidos, porque não é uma coisa tão simples assim, como a Bruna disse agora há pouco. Você tem uma metodologia a se seguir, você tem alguns procedimentos, alguns pré-requisitos a serem cumpridos, né? E também nessa parte de conseguir se alimentar, hoje a gente tem muita tecnologia, né? Embora a alimentação, eu acredito que não deva ser substituída por suplemento, né? Mas pode ser uma ferramenta também, né? Então, por exemplo, eu fui lá, consultei com uma nutricionista e já falo para ela no dia da consulta: olha, eu não consigo fazer um lanche natural às 9 horas da manhã, mas eu conseguiria comer alguma barra de proteína, algum shake que é prático, né? O nutricionista vai calcular e vai prescrever para a pessoa o que deve ser feito, o melhor item a ser utilizado por ela, porque seria melhor você tá utilizando dessa ferramenta do que você sair ali, comer uma coxinha porque é rapidinho e voltar a trabalhar. É bem interessante, tem muita tecnologia que a gente pode usar hoje, né? Você falou, né, de uma alimentação às 9 da manhã, né? Meus pais são de Pirassununga, meu pai veio para cá com 19 anos, já faz 65 anos que ele mora em Porto, mas depois acabou conhecendo minha mãe lá em Pira e ia visitar ela lá. E minha mãe morava num sítio lá com a família dela, né? E ele disse assim que eles tinham o hábito de almoçar às 9 da manhã. E depois almoçavam de novo lá pela 1h da tarde. Ele disse assim que aqui na cidade já não tinha mais esse hábito. E ele acabou mudando o hábito deles lá. Hoje a gente já ouve falar que seria um hábito até, talvez melhor do que manter esse jejum tão longo para depois comer tudo de uma vez só. E eles almoçavam 2 vezes, né? Até porque era trabalho braçal, um trabalho mais desgastante, consome mais energia, né? E aí vem uma pergunta pra gente aqui que eu acho que ela é bastante interessante do ponto de vista até do que a gente chama de politicamente correto, né? Você chamar alguém de gordo, dá a impressão, você chamar alguém de gordo hoje dá bullying, né? Lá na escola e tal, né? Mas você fala assim, você é obeso, você está acima, com sobrepeso, está acima do seu peso e tal, né? E vem uma pergunta aqui da Maria do Carmo, do Jardim Primavera. A palavra gorda é um genérico de obesa? Tem diferença? Quem poderia falar a respeito? Que ninguém quer levantar a mão. Essa foi a pergunta que eu fiz antes de começar o programa e todas ficaram na dúvida. Então eu vou pedir opinião opinião das 3, fora nós 3 homens, né? Porque nós 3 homens já somos obesos, então vamos pedir para as meninas que são esbeltas.
a Lisa? Então, é uma questão um pouco complexa, né? Pelo sentido de que gordo, né? Mas às vezes, assim como existe o falso magro, né? A pessoa pode estar bem, tá olhando para ela, ela está bem, tá magra, mas dentro dela está tudo em desordem. O gordo, a mesma questão, né? Porque de repente ele está acima do peso, mas o que é acima do peso, né? Que nem quando a gente usa principalmente a parte de IMC, que a gente estava discutindo anteriormente, para pessoas atletas ou que faz algum tipo de atividade, a gente não pode considerar. Então, em que sentido? Visualmente, o gordo, ou de acordo com o padrão de beleza hoje, né? É uma coisa meio complexa de se pensar, né? Eu digo que a gente que passou um pouco do peso, né? Que a gente que é gordo, ela passa a ser ponto de referência, né? Eu digo assim, outro dia a pessoa falou assim, ó, sabe quem que é fulano? Você aqui não tá perto daquele gordo ali. Qual? Aquele lá? Não, aquele careca. Então eu sou ponto de referência 2 vezes, o gordo e careca. Hoje nem tanto, porque tem muito mais pessoas obesas e gordas aí do que o magro que está sendo a referência hoje, viu? Bom, a Vanessa também vai dar opinião. Vamos só pegar essa deixa que ela falou do atleta. É o caso, por exemplo, eu e o Matheus já estamos programando para o próximo semestre, né? Uma luta de sumô. Então aí precisa ter esse porte físico, entendeu? Isso não quer dizer que o sujeito seja doente, né? Ele pode estar acima do peso, mas está com os níveis de colesterol, enfim, triglicéridos, tudo. Né? Eu tenho uma amiga que ela produz o colesterol ruim, né? Inclusive o pai dela teve um problema cardíaco, faleceu por conta disso, mas assim, é um problema genético. Ela tem que tomar remédio para reduzir o colesterol, mesmo que ela não consuma produtos que têm colesterol. Interessante, né, esse tema, porque hoje mesmo eu passei com o Dr. Ayrton para fazer um check-up, né, e a gente falou justamente disso, né? Hoje eu peso 130 quilos, nunca na minha vida, até na adolescência, eu pesei menos de 90 quilos, né, e hoje eu tenho um percentual de massa magra que beira os 93 quilos, né? Que é todo peso sem contar a gordura. E chegamos à conclusão lá, tá tudo bacana. Colesterol tá em dia, coração tá em dia, pressão tá em dia, coração tá em dia, glicose, diabetes, tudo ok. Ou seja, existem pessoas magras que têm o colesterol bagunçado, pressão alterada e etc. Né? Só que vale lembrar também que eu sempre pratico atividade física, né? Musculação, judô e etc. Então, dentro desse quadro aí, lógico, eu me preocupo. Estou um pouco acima do peso. Mas no momento não tem nada que me impede de ter uma vida normal de acordo com meus indicadores fisiológicos. E existe a falsa magra também. Às vezes a pessoa é magra e você vai ver, ela tem um percentual de massa magra muito baixo, poucos músculos, né, que tem dificuldade de resistência, de se locomover, de executar alguma atividade, uma dieta toda desbalanceada, com alterações fisiológicas significativas, colesterol alto e etc. Tecnicamente, a pergunta, né, do ouvinte, de acordo com o MC, a gente tem a obesidade grau 1, 2, 3, obesidade mórbida e alguns graus, dependendo de autores, né? Mas o termo gordo hoje é pejorativo, inclusive a pessoa pode ser processada por isso, né? Vanessa? Bom, acho que não tem mais muito o que ser falado, né? Como os colegas já falaram, a obesidade está mais relacionada mesmo a essa densidade de gordura corporal, né? E o gordo pode estar... É mais o pejorativo mesmo. De repente a pessoa, aparentemente, ela tem um excesso de peso, mas não necessariamente ela está com essa má qualidade de saúde, né? Aproveitando esse gancho que você está dando, Vanessa, eu queria até encaixar aqui a pergunta do Antônio Onofre, lá do Águas Claras. Porque, assim, às vezes o que acontece, depende do lugar onde está a gordura também. E a pergunta dele é assim, é certo que a gordura na barriga pode causar infarto ou é mentira? Porque às vezes a pessoa é forte, ela é pesada, mas é um peso distribuído. E às vezes é a gordura abdominal, etc. Entendi assim a pergunta dele, né? Ela faz diferença isso?
Se encaixa na pergunta anterior. Provavelmente, essa pessoa que tem uma circunferência abdominal maior, ela tem um percentual de gordura mais alto e pouca massa muscular. Então, ela tem, sim, mais risco a desenvolver doenças que podem levar a uma doença cardíaca, como colesterol alto, triglicérides, diabetes. Então, sim, ela é mais preocupante, esse tipo de obesidade. Esteatose. Tem casos relatados, se eu não me engano, fui pesquisar um pouco para a gente poder ter essa conversa hoje, né? Casos relatados de pessoas que tiveram cirrose sem nunca ter bebido, mas por conta do peso, por conta da gordura visceral e não por conta de bebida ou remédio. Consumo de excessivo de alimentos industrializados, né? E hoje em dia a indústria ela tem muita quantidade de aditivos nos alimentos, né? Os alimentos não são mais simples. É muito diferente a gente comer uma batata, uma fruta. Isso tem muito menos... Isso não tem nenhum tipo de aditivo. Agora, um biscoito, um produto industrializado, um suco de caixinha, o que tem ali não é só fruta, no caso do suco, né? Ele é acrescido de outras substâncias que em excesso pode fazer mal. Você compra uma fruta, dali 2-3 dias ela tá podre. O suquinho tá lá na caixinha e ficou lá meses ali, né? Quer dizer, tem química ali, né? Uma vez eu vi uma entrevista de um oncologista, né? E aí perguntaram para ele, o que a pessoa deve comer? Ele falou assim, aquilo que Deus fez. Né? Então, a partir do momento que virou industrializado, embutido, esse tipo de coisa, já passa a ser problema. E aí veio uma pergunta em relação a isso da Cineide de Arruda, que é aqui do centro. A Cineide pergunta, por que os tratamentos de emagrecimento são tão complicados e caros? A gente está falando sobre alimentação natural, comer aquilo que Deus fez, né? Que seria o alimento natural. Tipo castanha, iogurte, queijo, frutas. Não existe uma forma de fazer um regime, ou melhor, de comer direito sem gastar tanto. Aqui é a preocupação com o financeiro também, né? Nem todo mundo consegue entrar. E eu não sei, aqui minha opinião particular. Eu acho que isso tem mais a ver com as dietas da moda do que com o regime, com a reeducação alimentar de verdade, né? Isso, uma dieta feita pelo nutricionista, ela tem que levar em consideração isso também, se a pessoa vai poder consumir os alimentos, se existem muitas substituições, né? A pessoa não existe um nutriente que tenha só, principalmente no Brasil, né? Que a gente tem muita oferta de alimentos, de frutas, vegetais, então ela consegue encontrar um nutriente em várias opções. Ela tem várias opções para conseguir consumir aquele mesmo nutriente. Não precisa ser Não precisa necessariamente ser aquele alimento mais caro, né? Dá para fazer uma dieta bem equilibrada gastando pouco, sim. Esses programas de televisão, especialmente esses programas de culinária e tal, né, eles sempre dão essas dietas à moda e coloca lá Goldberry, nem sei se é assim que se pronuncia, né? Aí você fala assim, pô, esse negócio aí faz milagre mesmo, né? Eu não preciso nem fazer atividade física mais, eu vou comer essa frutinha e vou sarar, vou emagrecer, vou ficar com uma qualidade de vida boa. E aí a hora que o cara vai para comprar, tá lá o olho da cara, né? E aí fala assim, pô, tô condenado a ser gordo mesmo, né? Quando na realidade poderia fazer uma dieta alternativa, um tratamento alternativo, né? A gente tem que ir pro intervalo, mas tem 3 minutos ainda antes do intervalo, Reinaldo. Vou aproveitar essa pergunta sobre o caro, né? Porque a gente vai, às vezes passa uma relação, e eu acho que a Vanessa Alice talvez teria até mais propriedade para falar, porque eles têm que preparar uma dieta equilibrada para a rede municipal de ensino, e tem aquela questão, porque a prefeitura nunca tem dotação orçamentária, né? Então precisa sempre fazer o essencial, o primordial, qualidade e o que é principal para a prefeitura. Não pode gastar. Ou seja, eu não sei, é milagre da multiplicação dos pães. Isso, mais ou menos. São elas que elaboram, viu, gente? Quem está nos ouvindo aqui são as duas aqui, a Vanessa e a Lisa, que elaboram o cardápio que é servido nas escolas. Eu não sei, Lisa ou Vanessa, quem fala? 7 mil refeições por dia, é isso? Pode ser a Vanessa. 7 mil refeições por dia, né? A gente tem que variar bem o cardápio, né? Procurar oferecer todos os nutrientes que a criança necessita naquele período que ela está na unidade escolar.
E assim, o segredinho em relação ao custo, né, é a gente estar procurando sempre variar dentro da safra, por exemplo, né? Aqueles vegetais, aquelas frutas, daquele momento. Então, além do custo ser mais reduzido nesse período, a qualidade do alimento que a gente vai servir também. É mais fresco, né? Bem mais frescos e rico em nutrientes também. Não aquele alimento que não está na safra, mas de repente foi ali cultivado, né, com adubo, com outros, até com aditivo, que a qualidade nutricional dele não vai ser tão boa como na época da safra dele mesmo. Vamos para o break? Vamos, eu queria até comentar aqui, eu acho que é interessante que a gente está aqui hoje com as nutricionistas, elas têm duas visões, né? A visão do poder público e a visão da iniciativa privada também, que eu acho que é interessante a gente fazer esse contraste, porque às vezes as pessoas pensam, né? Falam assim, puxa vida, existe uma receita certa? Não, para cada caso você vai ter que estudar uma forma diferente de trabalhar, e eu acho que isso o Matheus comentava agora há pouco, né? A orientação do profissional acho que é muito importante, né? E aí o resto é ter disciplina para seguir aquilo que o profissional dispôs. A gente vai para um intervalo agora, e daqui a pouco a gente volta com mais perguntas de ouvintes, e você que está aí nos ouvindo, se quiser ainda, pode enviar suas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, ou então também pelo telefone 3585-2602. Muito obrigado, até daqui a pouco. Na sequência você tem a previsão do tempo, e a história hoje vai falar sobre a vida e obra de Dalva de Oliveira. Daqui a pouco, mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha. Comunidade FM. MRC Sistemas tem a solução ideal para a gestão da sua empresa. Através dos sistemas da MRC, é possível melhorar o desempenho da sua empresa, visualizando as informações de maneira objetiva. Transforme seus dados em informações relevantes para potencializar seus resultados. Agende uma visita sem compromisso. MRC Sistemas, organização e controle para a sua empresa. Telefone 3585-2425 ou acesse mrcsistemas.com.br. A Experticons Consultoria Empresarial busca, por meio de técnicas organizacionais avançadas, desenvolver com competência e eficácia as necessidades voltadas para o crescimento e melhora, tanto na gestão de empresas quanto de pessoas. Pautada pelos princípios da honestidade, profissionalismo, ética, espírito de equipe e comprometimento, a Experticons carrega a missão de aplicar melhorias estratégicas relacionadas às práticas de gerenciamento de pessoas, fornecendo soluções sob medida que agregam valor às marcas atendidas. Experticons, consultoria empresarial, Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, 475, fone 3581-6010. Experticons. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista, profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron de Gínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria. Está cansado de pagar altíssimas contas de energia e altas tarifas de energia elétrica? A Sergon Energia tem a solução para você. Instale agora um sistema de geração solar fotovoltaica e comece a economizar. A Sergon Energia trabalha com equipamentos de primeira linha, equipe de profissionais altamente treinados para projetos e instalações.
Com a instalação do sistema fotovoltaico, você se beneficiará na valorização do seu imóvel, baixíssimo custo de manutenção, conta de luz reduzida de imediato, mais de 25 anos de durabilidade, instalação rápida sem sujeiras, sem surpresas no orçamento com aumento das tarifas, energia limpa e renovável. Faça um orçamento agora na Sergon Energia, localizada na Rua José Teixeira Vilela Pai, 1168, Vila Nova, em Porto Ferreira. Telefone 3585-2997. Aquecimento global. O sol é a solução. Sergon Energia, construindo um mundo melhor. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá curtindo. Comunidade. Sensação legal. Comunidade. Todo mundo tá ligado. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, o céu vai ficar parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada no litoral sul, Baixada Litorânea, norte e região metropolitana do Rio de Janeiro e faixa leste de São Paulo. Nas demais áreas, o céu ficará claro a parcialmente nublado. É o que explica a meteorologista consultora Ingrid Peixoto, do Instituto Nacional de Meteorologia. A passagem de uma frente fria pela região sudeste, essa frente fria que está no oceano, vai contribuir para chuvas isoladas, especialmente aí no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa frente fria, ela traz um pouco mais de umidade para a região, porém, no interior de São Paulo e em Minas Gerais, a umidade também vai estar na casa dos 15%. O IMET emitindo aviso na tonalidade laranja, que é a tonalidade de alerta, quando a umidade está em torno de 20% a 12%. A temperatura na região sudeste do país vai variar de 5 a 36 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 15% a 95%. Cíntia Moreira, o tempo e a temperatura. Em 31 de agosto de 1972, morre Vicentina de Paula Oliveira. Este amor quase tragédia que me fez um grande mal. A canção é Fim de Comédia e a intérprete Dalva de Oliveira, uma das mais potentes vozes brasileiras. Sua extensão ia do contralto ao soprano. Vicentina virou Dalva. Foi sugestão da mãe, que queria um nome mais artístico, com mais sonoridade para a filha, que começou a relação com a música ainda na infância, com aulas de piano. Dalva de Oliveira nasceu em maio de 1917 em São Paulo. Trabalhou como costureira e faxineira e começou a cantar no rádio ainda na juventude. O sucesso veio na década de 30, quando Dalva integrava o Trio de Ouro, ao lado de Nilo Chagas e Erivelto Martins, com quem foi casada. Um casamento marcado por amor, paixão e traição. Os conflitos da relação, as brigas do casal, levaram à separação. Com o fim do casamento, o Trio de Ouro, um fenômeno da música brasileira nos anos 1930 e 1940, também chegou ao fim. Em 1952, em uma excursão à América Latina, Dalva conheceu o ator Tito Clemente, que se tornou seu empresário e mais tarde segundo marido. Ao retornar ao Brasil, iniciou carreira solo com a música Tudo Acabado e ganhou o título de Rainha do Rádio. Tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Rouxinol brasileiro, como era conhecida, cantou o amor e a dor da solidão. Interpretou canções que em cada verso refletiam a intensidade de seus sentimentos. Em cada melodia, as coisas simples da vida ganhavam uma dimensão maior na interpretação de Dalva. Uma cantora sem igual, uma mulher em busca de viver e ser feliz. Na década de 1970, se casou com Nuno Carpinteiro. Renovada em seus sentimentos, lançou a música Bandeira Branca. Bandeira branca, amor, não posso mais. Segundo pesquisadores, um sinal de paz para a relação com Erivelto, que mesmo após a separação ainda era conturbada, principalmente por causa da guarda dos filhos, Peri e Ubiratã. Em agosto de 1972,
o rouxinol brasileiro se calou. O corpo de Dalva de Oliveira foi velado no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, e uma multidão de fãs deram o último adeus. História hoje. Pesquisa e texto Solimar Luz. Apresentação Carmen Lúcia. Sonoplastia Messias Melo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Meio-dia e 39 pontualmente. Estamos de volta hoje conversando com as nutricionistas no programa. Como é que é o nome do seu programa mesmo, Berk? Espaço Saber. Isso, o dono do programa é melhor falar, né? Continuamos com a pergunta aí para as nutricionistas e para o preparador físico, professor de educação física e nas horas vagas, sumô, né? Quem luta sumô, o que que é? Sumotori. Como? Sumotori. Mais pertinho do microfone. Sumotori. Não fiz nada pra você, tá xingando eu por quê? Sumotori? É. Bom, deixa quieto. Prossiga, Berg. Ô, Reinaldo, vieram mais perguntas aí pelo WhatsApp, Reinaldo? Sim, chegou mais perguntas aqui sim, Berg. É o seguinte, olha. Cadê? Vamos fazer que já fez, hein? Pergunta que já fez, né? É. A da fruta já foi feita, né? Não? A Sônia aqui do Jardim Primavera tá perguntando, fruta engorda? Eu como fruta todo dia quando estou com fome. Então ela tem fome todo dia? Não, o dia todo. Ah, é? O dia todo, é verdade. Desculpem a nossa falha. Sônia, desculpa pela fruta, tá bom? Pode continuar comendo. E aí? Bom, a fruta em si, né, ou qualquer outro alimento, né, um alimento específico ele não vai fazer engordar. O que vai fazer engordar é a quantidade do alimento que a gente consome. Então, por exemplo, se eu fazer uma boa refeição, um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar, se eu tiver fome durante o dia, é legal comer uma fruta, que é um alimento leve, saudável, rico em vitaminas, em minerais, fibras, né, que são importantes. Então, o segredo é a quantidade. A gente fala assim que o ideal no dia é de 3 a 4 porções de frutas, né? Então, se estiver dentro desse número aí, tá legal o consumo. O açúcar da fruta, ele é diferente do açúcar que a gente consome, do açúcar industrial? Sim, ele é diferente, né? O açúcar, a sacarose, ela... Se a gente for pensar no açúcar que a gente compra no mercado, também ele é processado, né? Ele ali não tem quase nenhum outro nutriente, né? Vitaminas em si, né? O açúcar da fruta, a frutose, ele vai ser melhor utilizado pelo organismo. Tem diferença dos açúcares, sim. Alguém? Aproveitando essa pergunta da Sônia, tem uma também da Maria Lúcia do Vila Nova, que ela diz assim, tem orientadores de saúde que dizem que pode tomar suco durante as refeições, sendo suco natural. Outros dizem que não. Qual que é a posição de vocês em relação a isso? Bom, o consumo excessivo de líquido durante a refeição, ela pode atrapalhar a digestão dos alimentos ali, né? Então, assim, uma quantidade pequena não tem problema. O problema é a quantidade grande ali, vamos pensar. Um alto consumo de líquido durante a digestão. Ele pode atrapalhar... A digestão não, durante a refeição. Pode estar atrapalhando a digestão dos alimentos. Isso porque... No caso aí, refrigerante seria cruel. Refrigerante é um tipo de produto, aí não vou nem dizer alimento, que o ideal é que a gente não consumir, né? De maneira nenhuma. Refeições, nem sem as refeições. Nossa, a Coca-Cola saber disso vai mandar uma refrigerante, a gente fala que é um alimento de caloria vazia, né? Ele só tem caloria só. É praticamente açúcar e sal, né? Ele não vai trazer nada além disso. Fora o grau de acidez dele, né? Ele, assim, é quase um veneno para o organismo. E tem a questão do pico glicêmico também, né? Que ele eleva muito. Eleva muito rápido, né? E depois cai de uma vez, né? Pode ser um dos componentes que leva o diabetes tipo 2, a diabetes tipo 2 também? Pode sim. Né? Um conjunto de fatores pode estar colaborando, sim. Roberto, eu sugiro que você nomine a nutricionista e depois
faça a pergunta. Ah, tá, nós estamos falando aqui, quem está respondendo agora, a Vanessa, é verdade, porque quem está em casa não está vendo, né, no programa de televisão. E facilita também para os fabricantes de refrigerante processá-la também, claro. Sim, sim, como dizem nas revistas, né, as matérias são assinadas, não são de responsabilidade do programa. Não, mas é verdade, isso é até minha contribuição aqui. Você fala o nome de uma e faz a pergunta, a próxima que a gente já sabe. Então tá, deixa eu perguntar agora, vamos passar para a Lisa. Lisa, a Regina da Vila Sibila, ela perguntou assim, ó, o ovo é bom ou mal? Alguns dizem que é bom, outros que não. Isso é mito? E tem assim, tem aquela questão do moedismo. Teve uma época que assim, o ovo aumenta o colesterol, agora assim, não, o ovo pode ser bom. Então qual que é a posição atual na questão da nutrição? Exatamente, isso já foi um pouco desmistificado pelo fato de que antes falava que o ovo aumentava os níveis de colesterol, que na verdade se viu que existem produtos muito pior que o ovo, né? Mas pode estar consumindo o ovo, sim, sem problemas. A questão é a forma de preparo, né? A gente fala que, é lógico, fazer um ovo mais cozido, um ovo pochê, evitar um pouco de fritura, né? Mas o consumo dele não teria nenhuma restrição. Até porque tem alguns autores que dizem que o consumo do óleo vegetal na fritura é até mais prejudicial do que a própria gordura do ovo propriamente dito, né? Sim, na verdade, hoje em dia se fala muito, os estudos, cada hora é uma coisa, até mesmo em relação à manteiga. Antigamente, né, se falava que a manteiga era prejudicial, hoje se viu que a margarina é muito pior, né? E isso, na verdade, quando a gente vai fazer isso, utilizar o ovo na forma de algum preparo, de repente na frigideira, você coloca o mínimo possível de gordura, seja ele na forma de margarina, azeite ou óleo de soja, né, que seja, mas que evitar mesmo essa parte das gorduras, né? A forma de preparar mesmo, aí na relação à quantidade. Um dia desses eu vi um profissional também da área de saúde, né, um médico, na realidade, não um nutricionista, e dizia assim, o gado consome grama, vegetais, tal, mas tem gordura. Então não é necessariamente o consumo da gordura do ovo, por exemplo, que vai se transformar em gordura no organismo, né? Porque existem outros fatores que interferem aí, né? Sim, vários fatores. Até a gente tem que ficar um pouco atento que quando a gente tira a gordura, não é pra gente tirar 100% dela, porque as vitaminas lipossolúveis são absorvidas na presença de gordura. Então quando a gente fala é para reduzir a quantidade, não deixar extinto. Né, quando se fala em relação à alimentação, não deve ser de forma radical. Vou tirar 100% daquele alimento, porque ele em algum momento ele vai te fazer falta. Certo. Inclusive, quando a gente vai fazer uma salada, alguma coisa assim, para você poder absorver os nutrientes daquele alimento, você precisa de adicionar uma gordura saudável. Eu não sei se estou errado aqui, me corrijam, por favor, em relação à questão da gordura mais indicada, que seria o azeite de oliva, né, o azeite puro, né? Até porque os outros azeites que são feitos, os outros azeites, os outros óleos vegetais, parece que eles têm também uma parcela nessa questão da má nutrição também, né? O azeite de oliva seria o mais indicado nesse caso. Isso, e o extra virgem, né? Assim, então empata aí, entra aí então com o Goodberry aí que você falou. Isso, a parte custa R$20 a garrafinha. Exatamente. O óleo de coco. O óleo de coco, exatamente. Sim. Né, aliás, o óleo de coco dá até um sabor diferenciado pro alimento, né? Eu não gosto não, dá a impressão que eu tô comendo cocada. Só não pode pôr açúcar, viu, Reinaldo? Então. Mas em relação a isso, que nem a pergunta da ouvinte, né, que falou a respeito do custo, né, para tudo a gente tem uma alternativa, né? É lógico, o óleo de coco ele é muito caro para a gente ficar cozinhando, utilizando diariamente, mas existem as alternativas, né? É que na verdade vem os estudos, vem na verdade a forma mais pura que os alimentos se encontram, né? Então, mas dá jeito para tudo. Sim. Outro dia eu estava conversando não me lembro agora com quem, mas a pessoa falou assim, estou substituindo o sal por orégano, gengibre, por outros tipos de tempero, né? Porque a pessoa tinha problema de hipertensão. Eu falei assim, mas e aí? Como que fica o sabor? Ele falou assim, olha, tá melhor do que estava antes com o sal, né? Mas no começo era difícil. Eu, particularmente, só tomo café sem adoçar. Nem adoçante mesmo, artificial.
E no começo, quando eu assisti uma entrevista com uma barista, ela falou assim, olha, barista é um especialista em café, né, Reinaldo? Ah, pensei que era em bar. Também seria uma especialidade que também, né? Mas enfim, ela disse assim, ó, o gosto, o sabor do café é o sabor do café sem açúcar. E no começo eu sentia uma certa diferença. Hoje eu não consigo mais tomar o café adoçado, porque o paladar mudou. Eu acho que o que falta mesmo para as pessoas é trabalhar essa questão dos hábitos, né? Inclusive a gente falava aqui um pouco antes do Nuno Cobra, né, que foi preparador físico do Ayrton Senna. Ele diz no livro dele assim, a gente se acostuma com tudo. Assim, tem gente que toma álcool, ele diz, álcool pega fogo, né? E a gente se acostuma. Então, da mesma forma que a gente se acostuma com hábitos ruins, a gente pode se acostumar fazendo uma reeducação alimentar mesmo, né? Sim, e isso aí é legal a gente salientar que é importante que esses hábitos sejam praticados desde criança, né? Os pais têm que prover esses hábitos, né, para as crianças. Porque hoje, se você toma um suco com açúcar e depois toma um suco sem açúcar, você percebe mais o sabor da fruta e etc. Particularmente, eu não gosto de sal. Todo tipo de salada que eu vou ingerir não tem sal. Eu uso mais temperos mesmo. Isso aí desde criança. Não gosto de sal, não gosto de comida salgada. E quando a gente retira o sal, a gente tem uma percepção maior da pureza e do paladar de cada alimento. É interessantíssimo. Isso aí, quando é criança, é mais fácil. Você sente o sabor daquilo que você está comendo. Exato. Mesmo, né? Eu também tenho a mesma opinião sua. Eu acho que o sal, ele, na dose certa, até é bom. Eu faço comida, né? Pra mim, eu moro sozinho e tal. Quando eu vou fazer comida pros outros, eu erro no sal, porque eu ponho tão pouco sal pra mim, que aí, a hora que eu vou acertar pra colocar pro paladar dos outros, eu acabo errando, né? Aproveitando que você tá falando, Matheus, eu gostaria de perguntar, que uma pergunta, na realidade, é do Marcos, ali do centro. Ele diz assim, a educação física emagrece ou só molda o corpo? Isso aí depende, né? A maioria das perguntas hoje a resposta depende. Depende do gasto energético, depende da demanda de ingesta da pessoa. Então é assim, por exemplo, né, se a pessoa praticar um exercício, né, fazer uma atividade física e ter ter um gasto calórico, né, alto, ela tem que equilibrar essa dieta, né? Então a dieta também está em função da atividade física da pessoa e etc. Para ela ter esse resultado desejado, né, para ela baixar o percentual de gordura, considerando esse emagrecer como uma redução do percentual de gordura, né, e a manutenção da massa magra, né, a dieta dela tem que estar em dia. Tá? E o que acontece muito hoje é que às vezes a pessoa começa a fazer uma dieta e vai fazer uma atividade física e depois, eu fiz um exercício, vou comer um pouquinho mais aqui ou como uma guloseima ali. Só que na verdade o que a gente gasta não é proporcional com o que a gente ingere, né? Então, por exemplo, né, um caso clássico, acho que eu até já comentei aqui com o Paulinho em outros programas. A energia gerada de uma pizza de brócolis com um copo de suco ou um refrigerante, para uma mulher aí de 60 quilos aproximadamente, ela teria que ir caminhando até São Carlos e voltar para gastar essa caloria toda. Então o que a gente gasta com atividade física não é proporcional com o que a gente ingere. Tem que estar tudo equilibrado, né? Faz parte de um equilíbrio dinâmico. Precisa falar e dar nome aos bois num horário como esse, que eu tô com fome, cara? Pizza de brócolis, mas você gosta de brócolis? Uma delícia, né? Fala mais genericamente, disfarça um pouquinho. E a pizza de brócolis ainda com mais poucas calorias, ainda, né? Baixa caloria, né? Mas do jeito que eu estou agora, até de pedra eu comia, cara. Mas aproveitando, deixa em relação a essa questão que você está dizendo aí, as pessoas acham que se todo mundo fizesse aquilo que sabe que é correto, a gente não teria fumante, não teria a saúde seria muito diferente, né? Mas a gente sabe o que tem que ser feito na maioria das vezes, mas muitas vezes a gente não tem a disciplina, né? Eu queria registrar também aqui a presença da Lara, também é nutricionista, tá aqui com a gente também, e aproveitar, Lara, pegar assim no susto mesmo, viu? De fazer uma pergunta aqui que é da Maria Paula.
que é daqui do centro. E ela diz assim, em um regime ou na reeducação alimentar, tem um tempo para parar? Boa tarde. Boa tarde. Então, a reeducação são modificações de hábitos, né? Não é uma dieta que tem prazo de iniciar e prazo de terminar. Então, assim, a reeducação, ela não proíbe o alimento se você não tem problema de doença, né? Então, você pode comer de tudo, mas modificando a quantidade, a frequência, né? Então, ela não tem prazo para parar. Quer dizer, se é reeducação, é pro resto da vida mesmo, né? Sim, sim, é carregar bons hábitos, né? Fazer boas escolhas. Em relação à questão de doenças, né? Eu, por exemplo, eu tenho ácido úrico elevado e às vezes tenho crise de gota. E aí tem alguns alimentos que a gente acaba restringindo. A gente falou agora há pouco do brócolis, que eu gosto muito, mas que às vezes eu tenho que restringir. É o caso da carne, sou carnívoro, mas tenho que restringir, cerveja, enfim, feijão, uma série de outras coisas. Para várias doenças existe, né, uma dieta específica, né? Então não tem uma receita certa para todo mundo, não é isso? Isso, tem que avaliar cada indivíduo, né? Não é um alimento que é bom para uma pessoa, vai ser boa para todo mundo, né? Então, tem que ver se a pessoa, por exemplo, tem um problema de saúde, que mesmo o alimento sendo saudável, vai ser inadequado para consumo dessa pessoa. Mesmo que for adequado, né? Nada em excesso faz bem. Então, tudo de forma controlada, que a gente não gera nenhum problema de saúde. Eu ouvi dizer agora também, talvez seja viagem minha aqui, mas que até o excesso de consumo de água pode fazer mal também para a pessoa, né? Sobrecarregar rins, uma série de coisas. Então, e a água é uma coisa boa, que todos os nutricionistas falam, olha, todo nutricionista, ele diz assim, olha, a sua dieta é essa, e tome água, né? E tome água, e tome água. E a questão da atividade física, né? E do sono, que até, se for o caso, até da gente falar um pouquinho daqui a pouco, mas eu gostaria de fazer uma pergunta agora para Bruna, uma pergunta que veio da Maria Márcia, do Jardim Primavera. Possivelmente acho que ela não gosta muito de frutas, diferente da pergunta anterior, né? Ela diz assim, quais são os alimentos que ajudam os intestinos a funcionar, sem ser fruta? São vários. Além das frutas, todos os vegetais, todas as folhas, legumes fibrosos, cereais integrais, aveia, sementes, linhaça, chia e até mesmo os iogurtes, queijos e leite fermentado. Os probióticos, né, o pessoal fala por aí, são né? chamados probióticos. Isso, tem até receitas caseiras, né, para fazer probiótico. Tem aqui a kefir, que o pessoal tem que passar, um tem que passar a cultura para o outro, né? Diz assim que quanto mais você passa, mais o seu cresce. O negócio é só para estimular as pessoas mesmo, né? E outro dia eu estava vendo um treco que eu acho, um alimento, né? Que eu acho que é interessante, que eu não sei, agora eu queria até tirar essa dúvida com vocês, né? Que diz assim que é uma comida alemã, né, que é o chucrute, né? Diz assim que ele é um probiótico, né? O que é o probiótico, na realidade? É uma bactéria do bem, vamos dizer assim, né? Que vai... É o repolho fermentado. Então ele cria essa bactéria do bem que vai ajudar o seu trânsito intestinal ali. A raiz da chicória também é um prebiótico, que também melhora muito a função intestinal. E alimentos, fontes de gorduras boas, né? É como o presente nas sementes que eu disse, a chia, a linhaça, nas castanhas também. E tem alguns produtos que funcionam para umas pessoas e não funcionam para outras, né? Eu vejo, por exemplo, eu adoro goiaba, mas eu comer goiaba e depois eu fico uns 3 dias sem ir no banheiro. Sabe, parece que trava, não sei se é. Com a casca ajuda. Viu? Com a casca é melhor. Maçã, da mesma forma. Isso, mesma coisa. Faz o seguinte, pega a goiaba e come junto com o mamão. Sim, isso, já faz uma salada. Isso, cara, tranquilo. É que o mamão libera, né? E se mesmo assim não liberar, você toma um copo duplo de óleo de oliva, pô. Ou mesmo esses iogurtes da moda aí também, né? Sem querer fazer propaganda aí, né? Mas às vezes também é o consumo de água que está inadequado, né? A gente estava falando do consumo de água.
Então, de repente, o intestino não funciona bem devido à baixa ingestão de água. Beleza. Gente, faltando 1 minuto para 1h agora, eu teria dos ouvintes ainda, mas assim, especialmente algumas perguntas, dúvidas nossas, que a gente até conversava aqui em off, durante o intervalo e até antes de iniciar o programa, né, a respeito de outros fatores que podem influenciar, né, na questão da qualidade de vida das pessoas, da saúde, da qualidade de vida das pessoas, né, como o sono, por exemplo, né. Rapidamente, assim, o que vocês poderiam dizer em relação a esse mix? Mudança de hábitos alimentares, atividade física e sono. Como que isso pode ser utilizado para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas? Para que as pessoas possam viver mais e com melhor qualidade de vida? Vamos começar, eu sou minoria aqui hoje, né? Então vamos começar. Então, do ponto de vista do esporte, né? São 3 fatores fundamentais, né? São essenciais. O descanso, a alimentação e o estímulo correto quando a gente se refere a exercício. Então, às vezes o pessoal tem o hábito de falar 70% isso, 30% aquilo, 50%... Não. Geralmente quando o pessoal vem comentar comigo, fala, não é assim. É 100% um, 100% o outro e 100% o outro. É uma tríade. Se um deles falhar, os outros também não vão. Não adianta nada a pessoa praticar o exercício, não se alimentar bem e não dormir, até porque o sono é regenerativo, você tem produção de hormônios que só são produzidos durante o sono profundo, e etc. Então tá tudo interligado, é um trabalho multidisciplinar. Esses 3 pilares você tem que se dedicar 100% a eles. A gente não pode criar essa cultura de se dedicar mais a um ou ao outro, porque não tem como. Ou se dedica integral aos 3, ou a gente tem que rever nossos conceitos. Em relação à nutrição, né, o sono profundo também, que é tão importante, vai ser assim um momento também que o corpo vai estar utilizando melhor os nutrientes que ele tem presente ali, para recuperação celular, né, todas as atividades vitais. Então, assim, é de extrema importância mesmo o sono, né, o sono na quantidade adequada aí. Muito bem. Mais alguém? É que acabou de falar a Vanessa, né? O Paulinho pediu para identificar, tô aqui, tô meio perdido. Mas é isso, gente. Olha, Paulo, Reinaldo, eu acho que a gente poderia fazer mais uns 3 programas, né? Para poder esvaziar a pauta aqui, não? Porque a quantidade de comida é muito grande, né, cara? Então, para a gente falar de todas elas e dos problemas também, porque junto com todos esses problemas que todas elas citaram, existe também o problema fundamental para nós brasileiros que se chama financeiro. Então, muitas vezes se compram e se consomem produtos de menor qualidade porque se encaixa perfeitamente no bolso do brasileiro. Então, se nós brasileiros estamos aí com sobrepeso, eu acho que vai muito mais do tamanho do nosso bolso do que propriamente dito do tamanho da nossa educação alimentar. A gente compra aquilo que a gente tem condições de comprar. Estou falando isso em nome de todos os brasileiros. Olha só que importante, hein? Eu mais ou menos por aí. Por isso que a nossa educação alimentar, juntamente com a nossa cultura, se torna tão difícil a gente sair dessa, né? O nosso maior exemplo é os Estados Unidos. São podres de rico, a miséria lá é mínima, né? Como todo lugar, tem miséria, mas lá é mínima, e no entanto também tem sobrepeso muito mais do que a gente, e mesmo tendo dinheiro muito mais do que nós. Se alimentam mal, né? A reeducação alimentar, com ou sem dinheiro, é fundamental. Sim. Muito bem, queria mais uma vez agradecer então a presença aqui do Matheus Mazotti, né, que é preparador físico, amanhã dia então do profissional da atividade física. Parabéns, Matheus. A Bruna, que está aqui, nutricionista, gostaria de agradecer, a Vanessa, a Lara, a Vanessa também nutricionista, a Lara nutricionista, a Lisa nutricionista também, que hoje é o dia delas, né? Parabéns, saúde, sucesso para vocês e que sejam felizes nas atividades de vocês. O Tatiano Bandeira está chegando aí agora, daqui a pouco começa o programa dele, a gente vai entrar aí uns minutinhos, mas eu gostaria que vocês pudessem estar fazendo a despedida de vocês aí, deixar um alô e como que a gente entra em contato, né? Se precisar falar com vocês aí até profissionalmente, como que pode ser feito para entrar em contato com vocês aí? Pessoal, eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço o convite, estou à disposição para futuros convites, né? Agradeço a presença das meninas aqui, os nutricionistas. Eu tenho meu site www.mateusmazotti.com.br, tem a minha fanpage no Facebook,
Matheus Mazotti, mais fácil digitar @MatheusMZT, e também no Instagram, MatheusMZT, onde eu divulgo algumas informações de qualidades, algum dia a dia, o acompanhamento de alguns atletas e etc. E através desses canais de comunicação é bem fácil entrar em contato por direct, por mensagem e assim vai. Quem quiser, dá uma curtidinha lá, que a gente fica feliz. Valeu! Bom, a Vanessa que está falando, eu como responsável junto com a Lisa pela alimentação escolar, né, para a população em geral que precisar, né, da nossa ajuda, do nosso suporte, orientação, pode estar entrando em contato na Secretaria de Educação, 3589-5300, né, e o que mais precisar da gente, principalmente com os pais em relação a restrições alimentares, que a gente também tem uma alimentação diferenciada. E a gente vê assim que nem tudo chega para a gente. Então dá esse alô também, para quem tem a criança na escola com restrição alimentar, procurar estar passando isso para a gente também, para a gente cuidar da alimentação. Obrigado pelo convite. Aqui é a Bruna, nutricionista, que está falando. Eu tenho uma página na internet onde eu posto dicas, orientações também relacionadas à nutrição. A página está NutriBruna no Facebook e no Instagram também. Tenho consultório, atendo e agendamentos podem ser feitos pela própria página NutriBruna ou pelo telefone, WhatsApp. 19 99901 6381. Boa tarde, aqui é a Lara que está falando, Oliveira, nutricionista. Queria agradecer o convite, né? E para entrar em contato comigo, que eu posso tem o Face, né? Estou como Lara Oliveira. Pelo telefone da clínica que eu atendo, é o 3581-3713. Ou pelo WhatsApp, DDD 19 também, 5 vezes o 99999-7004. E quem que precisar também, na parte de palestras ou procurar através da alimentação também, pode estar entrando em contato também pelo e-mail larabro@gmail.com. Aqui é a Lisa, nutricionista. Gostaria de agradecer a oportunidade e qualquer dúvida, sugestões relacionado à merenda escolar, né? A gente está na Secretaria de Educação, no setor de merenda escolar. Valeu. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês que estão aí nos ouvindo e também participando, interagindo através das mídias sociais e também os nossos internautas, né? E a vocês, especialmente a vocês que estão aqui hoje, vieram aqui, dedicaram o seu tempo. É o dia de vocês, amanhã Matheus, hoje as meninas. Parabéns para todos. E você que está em casa, né? Muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem nós teremos aí, será o dia da independência, comemoração do dia da independência do Brasil, uma programação diferenciada, nós não teremos o Espaço Saber. E no dia 14 a gente volta. Dia 14 é o dia da Cruz, sabia? O dia da Não Cruz. Vai me dizer que você vai trazer Jesus Cristo aqui. O entrevistado. Entrevistado? Vai ser difícil achar um entrevistado à altura, né? É verdade. Mas enfim, nós já temos alguns convites, né, para vir falar a respeito do Papa dia da Cruz. Francisco Você sabia encaixaria. Foi no Império de Constantino, né, que foi encontrada a Cruz de Cristo, né? Foi dada como encontrada a Cruz de Cristo, né? E aí e foi num dia 14 de setembro e a partir daí então começou a se comemorar entre as religiões cristãs, especialmente aquelas oriundas da religião católica, né, ortodoxos, etc. E várias religiões comemoram esse dia como Dia da Cruz. A gente vai estar falando um pouco sobre o surgimento dessa comemoração e sobre também por que a cruz, que foi era um sinal de derrota, que era um sinal de que a pessoa condenada à cruz era o pior crime, o pior tipo de condenação. Hoje, para a grande maioria das religiões cristãs, ela é considerada um símbolo de redenção, de ressurreição. Então é isso que nós vamos falar um pouco no dia 14. Se você tiver dúvidas, se tiver sugestões, críticas e quiser fazer sua contribuição, entre em contato. Nosso site é www.radiocomunidade105.com.br ou então também pelos nossos WhatsApps ou aqui no telefone da rádio 3585-2602. Muito obrigado a todos. Perdão, muito obrigado a todos e até o dia 14 então.
Muito bem. Comunidade FM, a sua rádio. De segunda a sexta, 6:30 da manhã, o Jornal da Manhã. E para esse dia da cruz aí pode vir qualquer pessoa, viu? Porque mais crucificado do que nós brasileiros não existe.